Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é dia 2 de Adar 2, 5.784 a contar da criação. Estamos no dia 12 de março de 2024, é a Era Comum. À tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e os seus ensinamentos. Esta semana estamos na Parashá Pekudei. E a Parashá Pekudei, que significa enumeração, contas de e designar, né? Nós temos aí então a questão sobre o tabernáculo, que são as nomeações do tabernáculo, né? Então essas são as contas do tabernáculo, que fala exatamente o capítulo 38, verso 21, que traz exatamente o sentido de Pekudei, né? Contas, as contas do tabernáculo. Então, nós temos aí, nesta semana, 92 versículos para nós estarmos fazendo a nossa reflexão na nossa Parashá da semana. Essa Parashá da semana, também nós temos aí, é a última Parashá do livro de Shemot, né? Então, essa semana nós vamos encerrar o livro de Shemot. É a 11ª porção dentro do livro de Shemot, Êxodo, e a 23ª porção dentro do calendário 5.784, ok? Então, essa semana nós vamos encerrar a Parashá, o livro de Shemot. Hoje nós vamos ver algumas coisas sobre questão de obstinação positiva, né? A necessidade de um Moshe, que através do tempo, né, precisa de um Moshe, entre aspas, né, no tempo presente aí, né? Então, a nossa necessidade de um Moshe, a obstinação positiva, né, e o denominador comum que nós encontramos nessa Parashá, no nosso início, aí, com referência às pedras de ônix, né? E também, segundo o Michikan, ele era um testemunho, então ele é mencionado como um testemunho, é onde que nós vamos ver esta questão do tabernáculo, né? De ser chamado como um testemunho, e por isso o nosso Rebbe Menachem Mendel fala sobre uma segunda inocência, qual é a relação com esse fato aqui, ok? Então a nossa Parashá da semana, ela está em conexão com a última porção do livro de Shemot. Então essa semana nós vamos encerrar o livro de Shemot. Estamos no mês de Adar 2, lembrando que os nossos sábios falam que o mês de Adar significa a sua sorte é forte. Então, por isso, nós precisamos estar confiados que a sua sorte é forte, né? Tanto é que é neste mês de Adar 2, quando há Adar 1 e Adar 2, a comemoração de Purim é exatamente no Adar 2, ok? Então, Purim nós teremos aí, então, no sábado à noite, né, no dia 23 de março, né, ao pôr do sol do sábado à tarde, teremos aí então a primeira noite de Purim, né? E a Purim, nós temos aí 4 mitzvot de Purim, né? Purim, né? Como também é conhecido. Então, a festividade de Purim, ela traz para nós 4 mitzvot. Então, os 4 preceitos que nós temos para cumprir dentro do mês de Purim, aliás, da festividade de Purim, são, primeiro, ouça a leitura da Megilá de Esther, né? Então, essa primeira mitzvah, ela fala sobre a questão de ouvir a leitura do livro de Esther 2 vezes, uma à noite e outra no dia seguinte pela manhã, né? Então, no caso específico aqui, nós teremos a primeira leitura da Megilá de Esther, né? Megilá de Esther, no sábado à noite, dia 23.
nós estaremos transmitindo diretamente da Sinagoga Bnei Noach Regional Bauru, da Cidade Sem Limites, para o Brasil e para as nações, a nossa primeira noite de Purim. Então nós teremos aí, né, alguns cânticos e a leitura do livro de Esther, e teremos aí um jantar comemorativo, né, que estaremos transmitindo aí ao vivo e a cores por esse canal do Facebook, ok? Então, 23 de março à noite, que é um sábado à noite, nós estaremos aí fazendo Hag Sameach Purim, né, comemorando uma noite feliz de festividade de Purim. Então, no sábado à noite teremos a primeira leitura do livro de Esther, e no domingo de manhã nós teremos a segunda leitura do livro de Esther, ok? Nós estaremos aí na proximidade do evento, nós estaremos falando o horário em que nós vamos transmitir, né, a segunda leitura do livro de Esther, tá bom? Então, essa é a primeira mitzvah. A segunda mitzvah fala sobre presenteie os necessitados. Interesse e dedicação para com os necessitados é uma responsabilidade durante todo o ano, e nós não podemos abrir mão disso daí, né? Então, os necessitados, eles precisam ser socorridos o ano todo, ok? Mas a festividade de Purim, ela também tem essa mitzvah, de você realmente se lembrar dos menos afortunados, e dessa forma você fazer um donativo, pelo menos a 2 pessoas carentes no transcorrer do dia, ou seja, não é sábado à noite, vai ser no domingo durante o dia, até o pôr do sol. Você procurar 2 pessoas carentes, já pode ir antecipando isto, né? E no domingo, dia 24 de março, durante o dia, você então procura 2 pessoas carentes e faz donativos para elas, né? A melhor maneira de cumprir essa mitzvah é através da doação direta à pessoa, né? As 2 pessoas necessitadas. Se por acaso não encontrar nenhuma pessoa nessas condições, deposite algum dinheiro, então, na caixinha de Tzedakah, né? A caixinha de Tzedakah, todo lar Bnei Noach, como tem nos lares judaicos, precisa ter uma caixinha de Tzedakah. Então, toda manhã, quando vai fazer as preces da manhã, coloca lá uma moedinha, por exemplo, de R$1, né? Coloca ali e vai fazendo. Quando a caixinha estiver totalmente cheia, então você vai pegar aquela caixinha de Tzedakah e você vai destinar, né, para a comunidade Bnei Noach ou sinagoga Bnei Noach, né, ou fazer um ato de caridade, um ato de bondade para com uma pessoa da sua livre escolha que está necessitado, ok? Então essa é a segunda mitzvah. A terceira mitzvah envia alimentos como presentes. Em Purim, enfatizamos o mérito da união e da amizade, enviando aos amigos dádivas sob forma de alimentos. Mande durante o dia de Purim, mais uma vez, durante o dia de domingo, a pelo menos um amigo, no mínimo um, né? 2 espécies de comidas, né? Coisas comestíveis, pode ser doce, frutas, né? Pode ser alguma coisa dentro da referência de alimentos diversos, aí, sem sombra de dúvidas. Mas esse detalhe aí sobre essa questão de espécies comestíveis, tem um detalhe aí, precisa ser já entregue para a pessoa pronto para comer. Então a pessoa, ela recebe o presente e ela já recebe pronta, né? Não adianta enviar, por exemplo, arroz cru, o modo de dizer, ok? Não, né? E também nem foto de frutas, né? Você precisa enviar a fruta ao vivo e a cores, né? Doces também não é de panfletos de propaganda, mas pode enviar doces realmente ao vivo e a cores, né? Então são espécies comestíveis, né?
já para consumo imediato, né? É um presente, né? Então o presente ele precisa ser realmente já pronto para o consumo. Não é que nem aquela questão, né? Tem um fulano ali que está passando necessidades, ele está precisando de uma camisa, né? Então você compra, né, o tecido, a metragem do tecido, aí você entrega de presente para a pessoa, que é o quê? Um corte de camisa. Se a pessoa está necessitada, você vai entregar um corte de camisa, aí a pessoa vai mandar fazer como essa camisa se ele está passando necessidade. Entendeu? Então você já tem que mandar a camisa pronta. E quando você vai mandar também um presente para o seu amigo, né? Você também tem que mandar um presente pronto. Você manda a camisa pronta e não um corte de tecido. Então são exemplos assim para entendermos que o presente ele tanto para o necessitado como para o amigo, né? Ele tem que ser já pronto para o consumo, ok? Então, no caso aí, é um exemplo que nós demos do corte de camisa, mas é a questão do arroz cru, né? O exemplo aí, você vai mandar um arroz de forno de presente para o seu amigo. Aí você manda o arroz cru, o recheio do arroz de forno, você manda tudo cru, por assim dizer, né? E aí a pessoa vai ter que ligar o fogão, vai ter que montar o prato. Então, o presente tem que ser pronto, é um pronto em todo sentido, que a pessoa já pegue e possa realmente consumir, ok? E a quarta mitzvah, participe de uma refeição festiva. Então, essa refeição festiva de Purim, né, ela precisa ter basicamente carne e vinho. Carne e vinho é o cardápio principal, ou suco de uva, né? Principal da refeição especial festiva de Purim. Obviamente pode acrescentar muitas outras coisas nesse jantar, nessa refeição especial. A refeição especial ela já é feita no sábado à noite, no dia 23 de março, certo? Então, no sábado à noite, né, além de ouvir a primeira leitura do livro de Esther, então tem uma refeição festiva. Então aí também, né, a Sinagoga Bnei Noach Regional Bauru, ela estará, né, realizando a leitura da Megilá de Esther e o jantar festivo de Purim, onde teremos basicamente carne, vinho e halá, pão especial para a festividade em si. Então esse é o momento em que os amigos e familiares se reúnem na sinagoga Bnei Noach, que é o nosso caso, ou nas comunidades Bnei Noach, ou algo semelhante, né, para poder festejar a noite de Purim, ok? Então, no caso específico, você que sempre está conosco de forma virtual, devido às condições geográficas, a distância ou a ausência de comunidade Bnei Noach ou sinagoga Bnei Noach, e você não tem como se reunir, né, em grupos, né? Então você estará conosco de forma virtual. Então, nesse sentido aí, né, você prepara algo, por mais simples que seja, né, algo semelhante a isso daí, que tenha carne, vinho ou suco de uva, ok? E mais alguma coisa para o seu jantar. E você estará mesmo de forma virtual, você estará, ou você sozinho, ou você e sua família, vocês estarão participando conosco dessa mitzvah, da leitura do livro de Esther e do jantar festivo, ok? Baruch Hashem. E aí, quanto à questão de você fazer um presente aos necessitados, você vê aí na sua localidade alguém necessitado, você dá o presente para essa pessoa aí, né? Um presente, né? Um donativo, e que ela possa, né, realmente saborear aquilo que você for entregar já pronto para o consumo também. E quanto à questão, né, da outra mitzvah que envia alimento como presente aos seus amigos,
Aí você escolhe um amigo, dependendo da sua localidade, né? Você escolhe um amigo, um vizinho, ou algo semelhante, ou um parente, alguma coisa, e você envia algo nesse sentido aí. E juntos estaremos aí, sem sombra de dúvidas, né, cumprindo as 4 mitzvot para Purim, ok? Baruch Hashem, é isso daí. Vamos mandar o nosso Shalom Shalom aí, né? Temos aí a Ana Santos, né, de Dias Dávila, ali na Bahia, a Miriam Costa, Belém do Pará, deixa eu ver quem está aqui também, a Inês Martins, aqui de Pirajuí, nossa região de Bauru, da Sinagoga Beneinô Regional Bauru, a Nayara Oliveira, lá do Rio de Janeiro, também está por aí, Baruch Hashem aí, né? Mas alguém aí manda um shalom aí, vai aparecendo o nome, e nós vamos, com a graça de Hashem, anunciando aí. E também, né, nós vamos mandar o nosso shalom shalom, né, nessa tarde com a Torá, na terça-feira, terceiro dia para o Shabat, as seguintes pessoas: Neide Vilas Boas, da Silveira, de Mauá, Grande São Paulo; ao casal Daniel e Talita, da cidade de Itajaí, lá em Santa Catarina; Euler Gabriel, de Goiânia, né? José Manso Barbosa, que é lá da cidade de Moju, no Pará; o Abel Secom, Chapecó, Santa Catarina; a Christian, da cidade de Irecê, na Bahia também; a Lia Araújo, o Eduardo Faria, Inácio Rodrigues, né? Nara Abreu, também da Gerlânio Coelho da Silva, da cidade Lebon Regis, em Santa Catarina; Elvia Nunes e Zember, em Itanhaém, São Paulo; Osair Leal, né, Feira de Santana, lá na Bahia. A Osair Leal já também é uma antiga seguidora nossa aqui em A Tarde com a Torá, né? Shalom para ela, toda a família. A Érica Kiss, a Ângela Bassoalto, da cidade de São Pedro, em Buenos Aires, lá na Argentina, né? Também temos aí a Ângela Bassoalto, né, lá de São Pedro, Buenos Aires, Argentina, também sempre conectado em A Tarde com a Torá. A Isabel Cristina Anunciato, de Goiânia, Goiás; a Carla Gomes, de Santo André, Grande São Paulo; a Yara Cleiton Gomes Soares, de Itapetininga, São Paulo. Temos aí também o Kleber Leonardo Borbor Rezavala, ele é da cidade de Guayaquil, lá no Equador, né? Então, o Kleber e toda a família lá de Guayaquil, no Equador. Temos também o José Gregório Colmenares Bracho, da cidade de Barquisimeto, na Venezuela, né? Então, nós temos aí mais um contato, né, da Venezuela. Esses meses atrás tivemos um aí da Venezuela, agora mais um da Venezuela, em contato aí em A Tarde com a Torá, né? Que Hashem seja gracioso convosco e vos dê a libertação, salvação mais rapidamente possível aí. Temos a Silvia Ferreira, a Cici, lá de São Paulo, capital; e Yohanan Ferreira e a esposa Valmira Ferreira, lá de Lapa, no Paraná; a Eliane Martins, de Santo André; o José Maurício do Rio de Janeiro, né? E a Eliana Ferreira, né, do Rio de Janeiro também, está sempre conectado conosco aí. Então, Baruch Hashem, essas são, né, algumas das pessoas que trazemos aqui o nosso Shalom. Baruch Hashem.
A nossa Parashá Pekudei, né, que significa essas são as contas do tabernáculo. Então nós temos aí, primeiramente, onde nos fala no versículo 21 do capítulo 38, nos fala exatamente sobre a questão que o Mishkan, ele é chamado de o tabernáculo do testemunho, que foram calculados por ordem de Moshe. Porque aqui o tabernáculo Mishkan, o tabernáculo no deserto, ele é chamado o tabernáculo do testemunho. Exatamente por causa do pecado do bezerro de ouro, em que o povo judeu caiu nesse pecado, então o que aconteceu? Houve uma maldição, cerca de 3.000 homens morreram nessa praga por causa da maldição do pecado do bezerro de ouro. Então a visão que ficou é que o povo judeu teria sido abandonado por Hashem. Aliás, essa questão que o povo judeu, Israel, foi abandonado por Hashem, infelizmente, é uma péssima visão, sem sombra de dúvidas, um verdadeiro fake news, né? É uma grande mentira, uma grande falácia, que certos segmentos religiosos por aí afora vivem divulgando essa grande mentira. Todo segmento religioso que fala que realmente Deus abandonou o povo judeu é um segmento religioso falso, enganoso. É um segmento religioso feito por homens mentirosos, cobiçosos e que realmente engana o povo. Então, qualquer segmento religioso que diga que Israel foi abandonado por Deus, foi abandonado pelo Criador, e que mudou de time, sai enquanto é tempo para você, para que você não caia na mesma condenação e no mesmo juízo que os seus líderes. Ok? Então, essa é a questão. Devido ao pecado de ouro, do bezerro de ouro, então algumas nações tiveram essa visão negativa e enganosa. Então, quando Moshe obteve o perdão para o povo judeu, então Moshe ele questionou a Hashem. Como que os povos, as nações verão que o Senhor continua conosco, que continua no nosso meio, que continua sendo o nosso Deus? Então foi onde que Hashem, o Eterno, disse a Moshe para a construção do Mishkan, o tabernáculo no deserto. Então aqui o Mishkan ele é chamado de o tabernáculo do testemunho, para que realmente mostre às nações que Deus não abandonou o seu povo. Que Deus não abandonou o seu povo. Como ele não abandonou o seu povo até a presente data, o povo judeu. E como ele não abandonará eternamente o povo judeu. A fidelidade de Hashem para com o povo judeu não depende se o povo judeu é ou não 100% santo. A fidelidade de Hashem para com o povo judeu está exatamente na aliança que ele firmou com Abraham e confirmou com Isaac e confirmou com Jacob. É ele que fez a aliança. Então ele é fiel à sua aliança. E por isso lá ele fez a promessa e ele continua fiel à sua promessa. Que a descendência de Abraham, Isaac e Jacob não seriam abandonados por ele. Isso se refere até o presente momento e como também eternidade afora. Então por isso, não se deixe enganar por segmento religioso que diga que Deus abandonou o povo judeu e não tem mais nada a ver com ele. Além de ser uma grande mentira, os tais estão enganando você e levando você para um abismo juntamente com eles, que é o lugar que eles irão, sem sombra de dúvidas, se permanecerem nessa rebelião contra Deus e principalmente falando o que Deus não disse. Esse é o detalhe.
né? Esse é o detalhe. Então, por isso, o tabernáculo do testemunho, ele foi chamado dessa forma para testificar que Hashem, ele permanece fiel à sua promessa, à sua aliança com os patriarcas, ok? Depois nós temos aí, na continuidade do capítulo 38 de Êxodo, né, onde nós temos aí a auditoria dos materiais usados no tabernáculo. Então, a partir do versículo 22, nós temos aí Betzalel e Aholiabe fizeram juntamente com Moshe a prestação de contas, né, a auditoria com referência àquilo que foi usado na construção do Mishkan. No versículo 24 fala que todo o ouro que foi usado foi o ouro doado de 29 kikar e 713 shekalim. Segundo os sábios, né, a quantidade de ouro ela foi exatamente inferior àquilo que necessitava para aonde ia ouro dentro do Mishkan, envolvendo o Mishkan. E aí os nossos mestres, principalmente Kliakar e Irash, fala que Moshe, como era muito rico, ele acabou completando, né, a porcentagem de ouro que era necessário para a construção do Mishkan nas partes que levariam ouro, porque 29 kikar era insuficiente. Então Moshe complementou, sem sombra de dúvidas, aquilo lá. No versículo 28, nós temos lá que 1.775 shekalim foram usados, né, com referência à prata, foram usados nos ganchos, capitéis e braçadeira para os pilares que foram feitos. Segundo Kliakar, ele usa um midrash que fala sobre essa questão dos 1.775 shekalim de prata, que na contagem, no momento em que Moshe, juntamente com Betzalel e Aholiabe, estavam fazendo a prestação de contas junto ao povo, Moshe deu um branco nele e ele não lembrava onde que foi aplicado 1.775 shekels, né, ou shekalim, no Mishkan. Então, nesse momento, né, Moshe estava ali junto com Betzalel, Aholiabe, estava junto com Itamar, junto com os levitas nessa prestação de contas. Não somente Moshe deu um branco, como deu um branco geral ali em todos eles. E começou a ficar aquela situação constrangedora, porque estava diante do povo e não lembrava onde que tinha sido aplicado os 1.775 shekalim. Nesse sentido, segundo o Midrash, fala que Deus fez ouvir uma voz, né, uma voz divina, e anunciou: os 1.775 shekels foram usados para os ganchos dos pilares. Então, dessa forma, né, Deus testemunhou que Moshe usou realmente 1.775 shekalim nas construções dos ganchos dos pilares. Até aqui, Moshe estava falando sobre a questão de cobre, de prata. Mas quando o povo ouviu a voz divina testemunhando em favor de Moshe, então o povo se retirou. Não quis nem ouvir a conversa da prestação de contas do ouro. Por que isso? Porque eles tiveram a convicção da honestidade de Moshe. Então eles não quiseram saber de prestação de contas, porque eles viram que o trabalho de Moshe era um trabalho sério e honesto. Isso daí traz uma lição para nós, exatamente dentro das nossas realidades, das nossas comunidades, Bnei Noach, sinagogas Bnei Noach. Existe um estatuto, dentro desse estatuto lá regula, né, que é de praxe, a prestação de contas.
Então existe um mês dentro do ano, né, em que é feito o quê? É feita uma auditoria, é feita uma prestação de contas. Então as pessoas, né, estarão presentes dentro dessa realidade para uma prestação de contas. E aqui nós vemos exatamente o quê? Que o povo, ele tinha convicção da seriedade e da honestidade de Moshe. Nem quiseram ficar para ouvir a prestação de contas sobre o ouro. Foram embora, cada um para os seus afazeres e ponto final. Então, isso mostra a realidade, né, das comunidades Bnei Noach, das sinagogas Bnei Noach, né, o mesmo fundamento dentro de um nível de seriedade e honestidade nas coisas de Hashem. Então, por isso, o próprio estatuto, ele regulamenta um mês para a auditoria, onde a congregação toda se reúne em assembleia e ali vão ouvir o relatório realmente da auditoria ou da prestação de contas, como é usado o termo mais comumente, né? Então, dentro desse aspecto, nós vemos aí que estamos, sem sombra de dúvidas, seguindo os passos de Moshe. As comunidades, as sinagogas estão seguindo os passos de Moshe, certo? Então, mas acima de tudo, que nós precisamos ter convicções, amados, é de que realmente, aonde você deposita a sua confiança, através de ouvir, assistir, participar, do dia a dia da comunidade Bnei Noach, da sinagoga Bnei Noach, das atividades, da Tzedaká, do estudo da Torá, as preces e o estudo das 7 leis de Noé e suas ramificações. Então, o essencial é nós termos convicção da seriedade e da honestidade da comunidade e da sinagoga Bnei Noach. Que isso é importante para que nós possamos seguir juntos, unidos em unidade, porque nós temos uma tarefa suprema a cumprir, que é transformar este mundo para ser a moradia de Hashem. Então nós não podemos viver numa comunidade, numa sinagoga Bnei Noach, em divisão, em desconfianças ou coisas semelhantes. Nós precisamos estar juntos, unidos em unidade, para que realmente nós possamos cumprir a nossa tarefa. Então Moshe, com esse exemplo, ele vem dar-nos essa realidade, que o mais importante de tudo não é a prestação de contas, mas o mais importante foi exatamente o momento em que o povo sai, antes de terminar a prestação de contas, né, a auditoria, e o povo sai antes de terminar. Por quê? Porque tiveram convicção da seriedade e da honestidade do trabalho de Moshe. E é onde que nós precisamos ter convicção da seriedade e da honestidade dos nossos emissários, dos líderes, né, da diretoria e tudo mais que compõe a nossa organização como comunidade Bnei Noach ou como sinagoga Bnei Noach, né? Porque nós não podemos esquecer, amados, que em tudo, nós hoje temos uma visão muito mais superior e muito mais espiritual do que antes. E então é por isso que nós temos que nos mover nesse sentido, né? De confiança, no compromisso, na responsabilidade, na seriedade, na honestidade das nossas lideranças dentro do movimento Bnei Noach no Brasil, ok? Então esse é o ensinamento que nós temos para nós aí, ok? Nesse sentido todo, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele traz para nós, né, sobre nas questões clássicas dentro do Humash, fala sobre aquela questão lá no capítulo 39, onde o tabernáculo é trazido a Moshe. No capítulo 39, a partir do versículo 32, nós temos: todo o trabalho no tabernáculo, a tenda da reunião, foi assim completado. Os israelitas fizeram tudo que Deus tinha ordenado a Moshe. Eles fizeram tudo corretamente. Quando eles viram que as vigas eram muito pesadas
para serem levantadas, eles trouxeram o tabernáculo a Moshe, a tenda da reunião, junto com os seus equipamentos, seus colchetes e tudo aquilo que está envolvido na construção do Mishkan, ok? Então, Betzalel e Aholivav e aqueles que estavam com eles na construção do Mishkan, segundo os nossos mestres, o Mishkan demorou 3 meses para ser construído, ok? Então imagine o trabalho que foi ferrenho durante 3 meses, parando para descansar no Shabat, porque o povo judeu guarda o Shabat, e nesse sentido aí, Deus ditou bem expressamente para o povo judeu que no Shabat não era para continuar o trabalho do Mishkan, que era para guardar o Shabat. Então foram 3 meses de intenso trabalho para que o Mishkan, o tabernáculo no deserto, ficasse pronto. E quando ficou pronto, eles não conseguiam erguer o tabernáculo, eles não conseguiam montar o tabernáculo devido ao seu peso, às suas grandes vigas, o seu madeiramento e etc. e tal. Então aí, o versículo 33 fala que eles levaram, né, ou trouxeram o tabernáculo a Moshe, né? Então, nos comentários de Rashi, né, de Kliakar, do Talmud, do Midrash, fala que quando Moshe ele se aparta do acampamento e ele constrói a sua tenda, a tenda de Moshe, ela era realmente uma tenda muito grande, porque os principais do povo iam ter com Moshe para reunião, para estarem ali, Moshe transmitindo a eles os ensinamentos de Hashem. Então eles viram que Moshe, ele construiu a sua grande tenda sozinho. E como eles não conseguiam levantar o Mishkan, o tabernáculo no deserto, então eles falaram, vamos levar para Moshe. Moshe construiu a tenda dele lá, aquela enorme tenda lá, então Moshe vai dar uma solução. Vamos lá, vamos levar. Então eles levaram. E segundo, né, o Rashi traz para nós que quando eles entregaram, por assim dizer, todas as partes do Mishkan, que estava totalmente desmontado, então, segundo o Midrash, Rabi Tanhuma relata que Moshe disse a Deus, como é possível um ser humano erguer esse tabernáculo? Então, como o povo, né, eles levaram para Moshe o tabernáculo desmontado e falaram para ele, Moshe, nós não conseguimos levantar. E como que Moshe iria fazer isso sozinho? Então Moshe ele vai e consulta a Deus. Então ele diz ao Eterno, como é possível um ser humano erguer esse tabernáculo? E a resposta divina é, trabalhe com suas mãos e parecerá como se você estivesse erguendo o tabernáculo. Mas a verdade é que ele se erguerá sozinho. Esta é a implicação do versículo. O tabernáculo foi erguido. Onde está escrito isso? No capítulo 40, no verso 17, né? Está escrito assim, foi no primeiro mês do 2º ano, no primeiro dia do mês, que o tabernáculo foi erguido. Então, Rashi, ele traz essa Mishnah de Rabi Tanhuma, dizendo exatamente isso, que a resposta de Deus, a resposta divina para Moshe é, trabalhe com suas mãos, ou seja, coloque as tuas mãos, e à medida que você colocar as tuas mãos nas partes do tabernáculo, ele se erguerá sozinho. Em cada parte que você tocar, ele se levantará sozinho. E assim, então, Moshe fez. E o tabernáculo ergueu-se sozinho, né? Então, o verbo passivo sugere que o tabernáculo se armou per se, que significa se armou por si mesmo, né? Como está registrado no Midrash
Rabi Tanhuma, ok? Então, esse é um evento para nós estarmos aí trazendo aqui enfoque para os amados, como que o tabernáculo no deserto foi erguido. E dessa forma em diante, o tabernáculo sempre seria desmontado e montado no mesmo estilo desta primeira vez, ok? Baruch Hashem. A Maristela Maciel Correia, né, e o marido Ronaldo Correia, da cidade de Raul Soares, Minas Gerais, também chegou por aí. A Luciana Rodrigues de Marília, a Edilane Minorello e o marido Claudemir, né, aqui de Bauru, da Sinagoga Benino Regional, também chegaram por aí. Baruch Hashem. Então veja bem o que o nosso Rebbe Menachem Mendel fala sobre a questão do Michikan como testemunho. Então ele fala sobre uma questão de uma segunda inocência. Então o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele fala que Deus, para mostrar que realmente tinha perdoado o povo, então ele fala que o tabernáculo seja erguido no deserto, o Michikan. E aí então é chamado de, o Michikan era um testemunho. Testemunho no hebraico é usado da seguinte forma na palavra no hebraico: edut, que também está relacionado com a palavra que a Torá emprega para joias, que é edi, joias. Isto é, as coroas espirituais que o povo judeu recebeu por ocasião da entrega da Torá e que posteriormente tiveram que retirar após o episódio do bezerro de ouro. Assim, o Michikan também é chamado de o Michikan das joias. Isso indica que esse era o meio pelo qual Deus possibilitou ao povo judeu recuperar as elevações espirituais e a consciência divina que haviam alcançado quando ele lhes entregou pela primeira vez a Torá, antes do pecado do bezerro de ouro. De maneira análoga ou de maneira paralela, ao construirmos o nosso próprio Michikan espiritual de forma interna e pessoal, o seu Michikan interior, nós também podemos superar toda deficiência espiritual que tenhamos adquirido no transcurso da nossa vida, e assim obter parte da pura consciência divina que Deus nos concedeu quando nos entregou a Torá no Monte Sinai. Ou seja, o que o Rebbe está dizendo para nós aqui é que a partir do momento que nós montamos o nosso Michikan interior, o nosso tabernáculo interior, nós adquirimos essa segunda inocência, que significa que antes de nós chegarmos ao monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, nós vivíamos realmente no erro, na idolatria, nós vivíamos na mentira. A partir do momento que nós abandonamos esse caminho e viemos para o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, então a possibilidade de nós termos o nosso Michikan interior, que é um testemunho perante os principados e potestades, perante Satã e as suas hostes da maldade, que Hashem não somente nos perdoou, mas nos deu a pureza da segunda inocência, que é podermos realmente trilharmos o caminho monoteísta com fundamento judaico e não nos afastarmos do nosso Deus vivo. Então é isso que o nosso Rebbe traz para nós dentro desse aspecto aqui. Com referência às pedras de ônix, né, gravadas com os nomes dos filhos de Israel, os nomes de Yaakov, né, que está no capítulo 39, versos 2 a 23, nós temos aí que alguns dos filhos de Yaakov se destacaram por seus papéis na liderança. Por exemplo, Yehudá foi o pai da dinastia real de David. Levi foi o pai dos Kohanim, né, a tribo dos sacerdotes e do Kohen Gadol. Yosef, ele foi eleito para liderar a família após a morte de Yaakov.
Então, mesmo assim, os nomes dos filhos de Yaakov, que foram gravados no peitoral do Kohen Gadol, né, as duas pedras de Efod, foram gravadas exatamente na ordem de nascimento de cada filho, e não de importância ou prestígio. Isso realça o denominador comum e unificador deles, o fato de serem todos filhos de Iacob. Dentro desse aspecto aqui, o que fica de ensinamento para nós? Não importa realmente a grandeza de A, B ou C na nossa jornada monoteísta, com fundamento judaico e orientação rabínica, dentro do nosso monoteísmo Benei Noach. Às vezes alguém fala assim, puxa vida, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Tem aí emissário A, B ou C, tem fulano, beltrano, ciclano, que é muito importante na seara aí, etc e tal. Mas aqui, o ensinamento que fica para nós é o denominador comum. Um dos significados que usamos aqui para Benei Noach, exatamente a semelhança do judeu que usa kippah, que acima do ser humano só tem um. O único que está acima de tudo e de todos é o soberano dos mundos, o único Deus, o único Criador, o único Redentor e o único Salvador. E o que significa isso? Que todos nós somos iguais diante de Hashem. Então, não se torture e não negue-se de forma destrutiva, dizendo que eu não sou nada, não sei de nada, não presto para nada, etc. e tal. Você tem, sim, importância dentro do corpo chamado Benei Noach. Como todo judeu, tem importância dentro do corpo chamado judeu, o povo judeu, o povo Benei Noach. Então, somos diferentes em muitos aspectos, mas nós somos um, juntos, unidos em unidade, nós somos um diante de Hashem. É Ele que é o importante, o soberano, o maravilhoso, etc. e tal. Todos nós somos iguais. E nesse sentido é onde que o Rebbe fala o denominador comum. Então, dessa forma, Yaakov, o patriarca, cujos filhos se mantiveram todos fiéis à missão divina e à cosmovisão introduzidas por Avraham, todos os seus filhos aprenderam a canalizar suas particularidades e forças individuais em benefício da perpetuação do judaísmo. Então, nesse mesmo aspecto, cada um de nós precisamos fazer coisas úteis para perpetuar o judaísmo juntamente com o judaísmo Benei Noach. O estilo de vida Benei Noach judaico, ombro a ombro com o povo judeu. Então é a nossa tarefa dentro desse aspecto aí, sem sombra de dúvida. Então essa união fez com que esses nomes inscritos se tornassem uma fonte de mérito para nós quando o Kohen Gadol ingressava no Mishkan para nos representar perante Deus, que ele fazia isto, né, para representar o povo judeu e trazer ali a oferenda do povo judeu. Então, assim como os pais ficam felizes ao atender o desejo dos filhos, quando todos cooperam carinhosamente entre si, Deus encontra-se mais disposto a nos dar seus benefícios ou a sua beneficência quando seguimos a trilha dos filhos de Yaakov e nos unimos em nossa devoção aos ideais do judaísmo, sem sombra de dúvidas. Então, nesse sentido aí, todos podem cooperar de forma carinhosa entre si. Ou seja, nós precisamos ter união e unidade, de forma amorosa, carinhosa, um respeitando o outro, né? Mas estarmos juntos na nossa tarefa, é transformar este mundo. Não é o seu e nem o meu interesse que está em primeiro lugar. Em primeiro lugar está o cumprimento da nossa tarefa suprema. É transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Entendeu? Então, esta é a nossa
a nossa tarefa, ok? E o nosso Rebbe, para finalizarmos o nosso shiur de hoje, né, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele fala-nos de uma forma positiva sobre obstinação, certo? Obstinação, teimosia, e seguir em frente até as últimas consequências para alcançar o objetivo. Então, dentro desse aspecto, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele fala sobre a obstinação positiva. Então ele nos diz assim: o Kohen Gadol devia vestir o tzitz sobre a sua testa, porque a testa representa a determinação obstinada. É a questão da nossa consciência, do nosso cérebro, do nosso intelecto. Todos nós enrugamos naturalmente os músculos da testa quando decidimos levar a cabo alguma coisa, apesar de todo obstáculo que nós sabemos que temos pela frente. Então, né, nesse sentido aí. A obstinação pode ser positiva ou negativa, depende da sua decisão. A insolência ou arrogância de mostrar desprezo pela lei de Deus é definitivamente uma obstinação negativa. Não é coincidência que a pedra com que Davi matou Golias, né, ou tivesse golpeado exatamente o quê? Na testa do gigante Golias. Por quê? Porque Golias desafiava a Deus de modo aberto e insolente. Então era o que? Era exatamente a sua consciência, o seu intelecto, que afrontava o Deus dos exércitos de Israel. Os sábios explicam que o tzitz, sobre a testa do Kohen Gadol, expiava o pecado da arrogância, né? Então vejam bem, esse tzitz era uma faixa de ouro que vinha na testa do Kohen Gadol, e ali estava escrito Kadosh Hashem, santidade a Hashem, sagrado a Hashem, certo? Então o Kohen Gadol ele usava exatamente na sua testa, para que a obstinação seja positiva e não negativa, à semelhança de Golias, certo? Né? De afrontar o Deus dos exércitos, né? O Deus de Israel. Então, esta obstinação positiva é a determinação que nos permite, ao longo do dia, nos mantermos fiéis ao despertar espiritual que sentimos durante as preces da manhã. Ou seja, a partir do momento que nós despertamos pela manhã, fazemos o nosso Modeh Ani, né? Modeh Ani Lefaneira, graças te damos, ó Rei vivo existente, porque nos devolveste com misericórdia a nossa alma dentro de nós e nos dá mais um dia de vida. Grande é a sua confiança para conosco, né? Então aí entra exatamente o que? O nosso pedido a Hashem, para que ele nos ajude a cumprir a nossa missão no dia de hoje. Nesse sentido aqui, o nosso Rebbe está dizendo que nós precisamos ter, ao despertarmos pela manhã, termos uma obstinação positiva, uma determinação, que o que eu vou fazer nesse dia será tudo para a glória do meu Deus. Entendeu? À medida que transcorre o dia de trabalho, pode ser difícil manter a consciência divina, elevada, que almejamos durante as preces da manhã. Mas, sem dúvida, podemos manter a atitude de relação à vida implícita nessa consciência elevada. Isto é, que nossa missão divina é nossa principal preocupação e que o objetivo do nosso envolvimento com o mundo material é elevá-lo, fazendo uso dele, envolvido, né, com o uso dele, com propósitos divinos. O nosso objetivo maior é fazer com que tudo à nossa volta seja sagrado para Deus, Kadosh Hashem. É por isso que esta frase está gravada na própria faixa que vai na testa do Kohen Gadol, que é chamada de tzitz, né, que é uma faixa folheada de ouro,
escrito sagrado para Deus. Então, dessa forma, é que nós podemos fazer com que tenha em nós o Mishkan, o tabernáculo, certo? O tabernáculo sagrado. Fazer com que realmente em nossas testas estejam as famosas barulhos de motos, né? As motos barulhentas, misericórdia. Então, fazemos com que realmente, desde o despertar nosso pela manhã até ao dormir, tudo que fizermos seja sagrado para Hashem. Dessa forma, nós podemos fazer com que a nossa vida secular e todo o nosso trabalho secular, ele seja realmente sagrado para Hashem. E tudo aquilo que está dentro do nosso mundo inferior, do nosso mundo terreno, materialista, físico, seja elevado espiritualmente. Então nós estaremos não somente consagrando a nós mesmos, mas estaremos consagrando a Hashem, tornando sagrado a Hashem tudo aquilo que estiver ligado em nossas vidas durante todo o nosso dia. Por isso, amados, né? A questão da nossa paraxá da semana, né? Pekudei, né? Pekudei, a nossa Pekudei, melhor dizendo, que nos fala sobre exatamente enumeração a contar de, né? Seja tudo designado para santidade a Hashem. Sua vida, tudo que está ligado a você, tudo que está conectado a você, você precisa torná-lo sagrado para Hashem. Assim você estará cumprindo realmente a sua tarefa primordial, essencial, suprema. Transformar este mundo para ser a moradia de Hashem. Vamos em frente? Pela graça de Hashem, nos próximos dias estaremos aí trazendo mais esclarecimentos sobre a festividade de Purim, ok? A Sinagoga Bnei Noach Regional Bauru estará fazendo na noite de 23 de março, sábado à noite, né, a leitura do livro de Esther e o jantar festivo de Purim. Ok? Vamos nos preparar para isso daí. E aqueles que estão em Bauru, aqueles que fazem parte da Sinagoga Bnei Noach de Bauru e região, né, aqueles que estão na nossa região e querem participar conosco, né, entre aí em contato conosco. Temos aí o Zap, o DDD é 14 99715 0241. E também no Google, você pode pesquisar aí Sinagoga Bnei Noach Regional Bauru e você vai encontrar a nossa localização, o nosso Zap por ali também. Ok? Então vamos em frente. Seja luz, brilhe e faça cada vez mais que a sua vida e tudo que estiver ao seu redor seja santidade a Hashem. Shalom, shalom.